Bom, mais uma vez, irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ótimo. Então, muito obrigada pela oportunidade do tema e por estar aqui na Mocidade. Parece que esse é um dos... Agora ele desligou o meu e ligou esse. Ok, sou obediente. Muito bem. Parece que é um segredo aqui nessa casa, né? Quem participa dessa mocidade continua firme e forte, parece que passa dos 90, eu já contei vários, né? Comecei a observar esse fenômeno, então eu quero fazer parte. Bom, é um tema deveras complexo, né? Principalmente porque os jornalistas são orientados a não colocarem esse tema como página principal dos jornais. Também são orientados, se tiver algum jornalista aqui, deve ter recebido essa orientação, também são orientados a não colocarem o tema suicídio mais que uma vez nos telejornais no dia. E também esse tema ele é monitorado nas redes sociais. Monitorado pelo Google, pelo YouTube, por Facebook, pelas principais redes e bancos de dados. Mas e aí? Como é que faz? Os índices são altos, o processo cada vez aumentando mais, os números estão aí, vou mostrar para vocês. Mas e aí? Precisamos falar sobre isso para prevenção, não acham? Então, nada melhor do que falarmos sobre a prevenção. E, claro, buscando na doutrina espírita uma base teórica que possa sustentar os nossos argumentos e nos proteger contra esse ato que traz desastrosas consequências para a nossa evolução espiritual. Vamos estudar, então? Esse é um mapa do risco para suicídio no mundo. Cada região, quanto mais escura a cor, maior o número de casos de tentativas de suicídio e de suicídio. Vou explicar detalhadamente. Se observarmos em nível mundial, em muitos países, o suicídio é uma prática, né, já milenar, porém, determinadas características de alguns países fazem com que esses números sejam maiores. E não se sabe ainda, não há estudos nem evidências científicas suficientes para dizer se a globalização tem influenciado no aumento de casos no Brasil. Então, nós temos ali a Índia, a China, Estados Unidos, Rússia, Japão, né, esses que a gente ouve mais falar, que estão relacionados a aspectos culturais, a situações tanto de excesso de fartura quanto de miséria. E aí a gente se pergunta, por que no Brasil esse número está aumentando? Vamos entender. A Organização Mundial de Saúde se preocupa com isso, mas não é a última palavra, né? Não é porque a Organização Mundial de Saúde ou a Organização das Nações Unidas exponham um dado que nós tenhamos que considerar esse dado como verdadeiro, né, com todo respeito à entidade, mas, a partir dos dados coletados, eles expõem esses dados aos países. Então, é o que temos. Não significa dizer que sejam somente esses ou que sejam exatamente assim. Tá? Em termos de mundo, e um outro fator importante é que esses dados eles podem ser modificados, tá? Por mudanças de atitudes. Eles não são estáticos. Então, no mundo, nós temos aí hoje mais de 800 mil pessoas que tiram a própria vida por ano, né? Sendo a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Certamente que o aumento da mortalidade em jovens por suicídio tem chamado a atenção das autoridades, não só da saúde, mas também do meio educacional e principalmente dos meios religiosos. Todos os grupos religiosos vêm estudando esse processo, né? Falamos sobre esse assunto em um grupo evangélico, em um grupo católico,
e eles estão muito preocupados, como, né, todos nós estamos. Os dados, né, do Sistema de Informação do SIM, né, de mortalidade aqui no Brasil, indicam que 11 mil tiram a vida por ano. Isso em média, né, bem mais nós vimos lá. Sendo a quarta maior causa de morte entre jovens, ou seja, no auge da produtividade intelectual, do passeio, né? Eu estava falando aqui, nossa, vamos falar sobre suicídio, né? Hoje é dia dos jovens, a gente podia falar sobre passeio, sobre, né, tanta coisa boa que a gente faz nessa idade, né, em todas as idades, mas, né? Entre homens, a terceira maior causa, e entre mulheres, a oitava maior causa. Ou seja, eles estão só atrás das causas externas, né, das violências e dos acidentes, que é o que provavelmente tem feito com que o número de pessoas do sexo masculino tenha se tornado menor do que do sexo masculino ou do sexo feminino, né? A exposição às violências, às causas externas, aos acidentes automobilísticos, aos vícios, que as mulheres agora estão entrando também. Então, os últimos dados que nós temos são esses, né, os de 2017 estão sendo catalogados, e essa curvinha azul aí é a curva do feminino, né, e da verde o masculino. Isso trata das lesões autoprovocadas. Então, o que se percebe desse aumento aí é que as mulheres provocam lesões em si mesmas, sejam por cortes, né, ou por tentativas de suicídio por lesões autoprovocadas, né, com diversos, com estilete, né, e às vezes até com intoxicações. Então, aqui, diferentemente dos dados divulgados pela OMS, aqui no Brasil, olha como tem aumentado, né, a taxa para 5,7, ou seja, o aumento é lento, mas ele acontece, né? Nós passamos aí, então, de 2011 de 10.490 para 2015, 11.736. Então, se esses dados vêm aumentando, nós temos que prestar atenção nisso e tentar identificar as causas para eliminá-las. Algumas coisas a gente desconfia, né? Então, a taxa de suicídio entre solteiros, viúvos e divorciados é maior, quase o dobro aí, né, do que casados ou com uniões estáveis. Então, segue a dica. E aprenda a conviver bem, né? Tá? O casado ou união estável, tudo bem. Pois é, vamos, né? Isso é bíblico, onde houveram dois, se um cai, o outro levanta. Olha aí, tá vendo? Agora, as principais causas do sexo feminino, gente. A de morte, né? Gravidez, parto e puerpério. Felizmente, agora estamos voltando, né, à cultura do parto natural, então as infecções pós-parto estão sendo reduzidas. Os acidentes de transporte, as agressões, considero altíssimo esse índice no sexo feminino por agressões. Nós estamos falando aí de violência doméstica, né? E as lesões autoprovocadas, voluntariamente, já estão aí com índices aumentando. Tá? Agora, os meninos, agressões. Aí eu fico pensando, gente, por que isso? Né? Para que essas agressões? A gente aprende tanto a amar o próximo, a perdoar, não é? E, no entanto, parece que precisa fazer um trabalho um pouco mais intenso. E tanto meninos quanto meninas, nós temos aí, acidentes de transporte. E as lesões autoprovocadas voluntariamente também, aumentando devagarinho. Aí fica difícil concluir um plano encarnatório, reduzindo os potenciais anos de vida, né? Vai ter que voltar. E, voltando, a fila é maior e os critérios são diferentes. Entre homens, é 3,6 vezes maior. Olha lá. Está vendo? Então, daí essa explicação. A gente fala, as mulheres estão tomando conta do mundo, estão dominando o mundo.
que fazer? Né? Alguém precisa cuidar das coisas. A mortalidade sempre foi mais prevalente, nesse caso aí, entre idosos, né? Por suicídio. Né? O índice de suicídio é alto, mas tem aumentado nessa faixa etária jovem. Agora, a concentração de suicídio está maior nesses pontinhos vermelhos, nos municípios de cor vermelha. Ou seja, há uma distribuição semelhante à distribuição da população em caso de suicídio. Né? Então, principalmente, sul e sudeste, nós temos ali uma alta concentração. Né? Agora, se ali em cima tem influência dos países do Mercosul, né, ainda precisa estudar. Então, só fazendo uma relação entre Brasil e outros países, demonstrando aí esse crescimento. Tá? Então, quais seriam as causas desse suicídio? Se ele sempre existiu em todas as culturas, em todas as épocas, por que especificamente aqui no Brasil esses índices estão aumentando? Né? Por que isso aconteceu e como que a gente pode fazer para prevenir? Ora, a doutrina espírita já tem a resposta, já tem a receita. E todas as lições que nós aprendemos e que lemos em toda a literatura espírita vêm da intensa luta contra o materialismo. Contra todas as ideias que possamos ter de que a vida acaba por aqui mesmo. E nós vamos explicar isso detalhadamente, então. Esse quadro de Daniel na Cova dos Leões, ele é bem simbólico, eu tenho ele na minha casa, e ele já me acalmou diversas vezes. Ó, os leões. Qualquer tipo de leão, qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de desafio, é virar para Deus e falar, ok, estando sozinha, com Deus do lado, é maioria diante da multidão desvairada. Vou repetir. Estar sozinho, mas com Deus, é maioria diante da multidão desvairada. Então, qualquer desafio que nós tivermos, qualquer desespero, ou seja, falta de esperança, qualquer ideia de que é impossível resolver aquele problema, ou de que ninguém me ama, aliás, pior, ninguém nem me ama, né, pode ser resolvido com calma e resignação. A resignação, o próprio nome já diz, é você entender o que acontece. Não é estar passivo diante da situação, mas é entender que tudo passa, né? Que é um processo. Então, a forma como nós entendemos a vida terrena, a forma como nós encaramos os problemas como desafios e atividades que vão nos ajudar no nosso desenvolvimento, e acreditar, mais que acreditar, ter certeza de que há uma vida futura e que esse corpo aqui é apenas um transporte, um invólucro que vai me ajudar a me desenvolver espiritualmente, isso dá uma serenidade, uma tranquilidade, só que essa tranquilidade, essa serenidade é difícil de ser transmitida. Muitas vezes, depoimentos de pais, né, que nem imaginariam que os filhos seriam capazes de fazer isso, chegam em casa e encontram o filho adolescente, ou criança, ou jovem, e pensam, poxa vida, né? Como que eu poderia imaginar o que estava passando pela cabeça do filho ou da filha? Né? Então, guardem essas palavras, calma, resignação, maneira de encarar a vida terrena, fé no futuro são a chave, né, para evitar qualquer tipo de suicídio. E aí, no Evangelho, a gente encontra lá que a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Ora, de onde vem essa força, então? Já que não dá para acionar He-Man, né? De onde que vem? Acho que o pessoal da minha geração aí sabe quando eu falo He-Man o que significa, né? Então, de onde que eu vou tirar essa força? Essa força, ela vem do interior. Vem
justamente do entendimento, da compreensão de que tudo é muito efêmero, de que eu estou ligada a tudo, mas que eu tenho um caminho a traçar e este caminho, na maioria das vezes, é um caminho para cima, é um caminho para frente, é um caminho para melhor. E isso me dá forças no momento do desespero, né? Que todas as pessoas oscilam emocionalmente. Então, as dificuldades existem. Agora, calma que eu vou resumir. Se essas situações levariam o indivíduo que não tem essa força ao desespero, né? O hábito da oração, o culto no lar, a leitura edificante, são os ingredientes que vão te dar a fé no momento que você mais precisa. Porque você terá um arcabouço, uma coletânea de bons exemplos e que, no fim, se tudo for inviável, se todos estiverem contra você e você pensar em tirar a sua própria vida, pense. Lembre-se de Jesus. E lembre-se de do que aconteceu com ele. Ora, um espírito elevado, capaz de conter as tempestades, curou milhares de pessoas, ensinou a boa nova, o caminho para a perfeição. Foi crucificado, colocaram uma coroa de espinhos, uma lança no peito, foi cuspido, humilhado. Quanto mais eu, que não chego nem perto de Jesus, né? Estou muito longe de ser um espírito como ele. Pronto. Aí passa, tá? Então, mesmo que o caos esteja ao seu redor, mesmo que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, a ventania passa. E aí tem um ditado muito interessante que eu altero, que é assim, ó: depois da tempestade, sempre vem a lambança. Se você se organizar e limpar a lambança, aí sim vem a bonança. Eu prefiro falar assim, porque depois de uma tempestade não fica tudo muito organizado, não. Mas se você se organizar, do lado de fora, você acaba se organizando mentalmente. Olha, é possível curar a tristeza crônica, a depressão, organizando as coisas. Gavetas. Cada vez que você tira as coisas de uma gaveta, põe para fora, limpa a gaveta e organiza tudo de volta. Se você organiza pensando assim: meu Deus, da mesma forma que eu tiro essas coisas e que não uso, ou então que estão sujas, limpo e coloco de novo, limpa também meu coração, limpa também minha alma de qualquer mágoa, de qualquer rancor, de qualquer tristeza. E acontece, né? Bom, talvez algumas gavetas precisem ser limpas, né? Bom, não fique guardando coisas velhas, coisas que não usa, não, porque da mesma forma que você fica guardando essas coisas, eu preciso guardar essa camiseta furada, pode ser que um dia eu precise. Credo, atraindo miséria? Não. Vai ter só coisas boas de agora para frente, né? Bom, aí quando acontece, às vezes a gente percebe que há casos de suicídio que tem a ver com o uso de bebidas, de drogas, né, de álcool, tabaco, crack, etc. Então, complicado, porque a pessoa perdeu a razão naquele momento, estava fora de si. Mas antes de usar essa substância, ela estava lúcida. Então, o desespero também pode levar a isso, né? A uso de bebida alcoólica e uso de substâncias por diversos motivos. Mas isso também é um tipo de suicídio indireto. Já falei isso aqui, cada vez que nós praticamos uma ação, mínima que seja, ou mantemos um hábito, mínimo que seja, que no final isso vai reduzir a quantidade de anos que nós teríamos, isso conta lá em cima, no checklist lá, que é um suicídio indireto. E então, né? Excesso de sal, excesso de açúcar, bebida alcoólica, passar de 120 no carro, 110 eu já fico com medo. Então, por que uma pessoa buscaria uma substância como essa? Descontentamento. E por que uma pessoa estaria descontente?
por vários fatores. Olha a raiz do descontentamento. Não gostei de tal coisa. Mas por que eu não gostei? Porque eu gostaria que fosse de outro jeito. Que outro jeito? O meu jeito. Olha, se isso não é vaidade, orgulho e egoísmo. Ou, gostaria que você fosse diferente comigo. Ora, e por que eu não mudo em relação a você, então? Então, muitas vezes, a raiz está no egoísmo. Magoei porque fulano não me deu bom dia, ou então porque falou de mim, ou não me deu atenção, ou não bateu palminha no zap. Magoei. Sabe o que é isso, gente? Egoísmo, vaidade, mas principalmente orgulho, porque eu sou muito importante e todos precisam curtir aquilo que eu coloco. Nós temos que ter muito cuidado para que aquilo que nós colocamos nas redes sociais não se transforme em nós. Deixa eu ver se eu fui clara. Às vezes você coloca um tipo de vida nas redes sociais para competir com o outro, e aí, com o passar do tempo, você não sabe mais quem é você. Se você é você mesmo ou se você é aquela pessoa que você desenhou nas redes sociais. Me entendem? Né? Quem disse que eu preciso estar comemorando e feliz todos os dias? Ou alegre? Eu posso estar contente, inclusive em momentos de tédio. Eu tenho o direito de estar com tédio. Com tédio. Não tem nada para me divertir agora. As crianças precisam aprender que um pouco de tédio é bom. Não precisa estar no celular o tempo todo. As crianças precisam aprender que elas não precisam ser superestimuladas o tempo todo para fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer... Precisa também de um tempo. E nós também precisamos entender que parte de nós, parte da nossa mente é só nossa, e nós precisamos de um pouco de silêncio para entrar em contato com o Pai. E que, mesmo que eu tenha sonhos e expectativas mirabolantes, eu não preciso de substância química para provar para as pessoas que isso é algo normal, né? Eu posso ser normal e anormal, né? Bom, aí é o seguinte, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire uma palavrinha muito difícil de se conseguir hoje, que se chama paciência. Meus queridos, todos vocês aqui a maioria frequenta há muito tempo, então têm paciência para ouvir, para estarem sentados, quietos, em equilíbrio e receberem o passe. Mas quem não tem esse hábito, não consegue não. Ou então, quem não está disciplinado nesse momento, o médio está lá no começo, ele já está com o olho aberto, outro fechado. Deixa eu ver que hora que ele vai chegar aqui. Ixi, já está chegando, peraí. Ora, eu só estou falando isso porque aconteceu comigo no passado. Aí eu ficava assim, é o próximo, queria aquele, queria aquela, desculpa, eu peço perdão por aqueles momentos do passado. Né? Então, é um momento tão raro na vida agitada que é um momento de... Quando você entra na casa, você já está recebendo um passe. Aliás, quando você decide vir, você já está abençoado. Não sei se eu posso usar esse termo. E continua essa bênção. Então, a paciência hoje no trânsito, no trabalho, a paciência com pessoas que não pensam como nós, né, é muito importante. Precisamos voltar a ter calma, um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, né? E não querer tudo a tempo e a hora como se fosse um clique, né, de botão. Esse desenho eu gosto muito dele porque é a passagem, né? Lembra de uma história que o indivíduo carregava uma cruz e pediu para cortar um pedacinho. A hora que chegou lá na hora de atravessar, a cruz não cabia. Ele teve que voltar lá e resolver tudo que ele tinha que resolver, passar por todos os perrengues que ele passou para poder, porque eram exatamente aquelas dificuldades que ele tinha que passar, né? Então, no momento das decisões,
nos minutos que nós temos no nosso dia a dia, cada atitude nossa precisa ser pensada. Cada ação nossa precisa ser pensada. Uma palavra dita de forma descortês pode sim magoar as pessoas. Então, se você teve o impulso para ser deselegante, tenha o mesmo impulso para voltar a falar assim: nossa, eu acho que eu fui grosseira com você, você me perdoa? Às vezes eu tenho que fazer isso, eu vou para casa falando, poxa vida. Aí eu não durmo enquanto eu não ligo para a pessoa e falo, aquela coisa que eu te falei, você se sentiu desconfortável e tudo. Normalmente a pessoa fala assim, vai dormir, Marisleide, foi nada não. Né? Porque, já pensou? Se durante o sono, a pessoa sai e vem perturbar, eu vou ter pesadelo, não vai prestar. Né? Então, aquele que crê na eternidade, todos aqui creem, né? Ou tem alguém aqui que acha que nasceu e pronto, acabou aqui? Muitos acreditam. E é muito difícil consolar uma pessoa assim e fazer essa pessoa desistir do suicídio. Haja argumento. Que pensa que tudo acaba com a vida. Ora, tudo começa com a vida, não é verdade? Que se queixa de abater pelo desgosto e o infortúnio. Meu Deus, temos tanto, recebemos tanto de graça. Eu costumo dizer que Deus paparica a gente. Ele nos dá tudo para depois a gente construir aquilo que nós precisamos. Ele nos dá o ar, Ele nos dá a vida. E mais, Ele nos cria enquanto espíritos e pronto. Né? Só vê na morte o fim dos seus pesares. Aí é o materialismo, meus queridos. É o materialismo. Né? Então, se a pessoa não acredita em nada, que acha que a morte vai eliminar... Gente, morte nem sempre cura. Morte nem sempre cura. Só digo aqui porque vocês têm maturidade para isso. Né? Por quê? Aqueles últimos minutos que o indivíduo está adoecido podem ser instantes que o indivíduo resgata aqueles problemas que deveria resgatar naqueles poucos minutos, né, de tratamento paliativo. Então, o que a gente diz? Se você não acredita na vida eterna, se tem ideias materialistas, né, como é que essas pessoas vão ter força moral? Não terão. Elas terão o que o Evangelho chama de frouxidão moral. Né? É essa frouxidão moral que faz com que as pessoas prefiram acreditar nas mentiras boazinhas do que nas verdades. Ora, e a verdade é, neste mundo tereis grandes aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bem-aventurados os aflitos, serão consolados. Olha, vós sois sal da terra. Gente, Jesus deixou tantas mensagens maravilhosas para nos fortalecer, nós não temos o direito de ter frouxidão moral. Nós temos o dever de ter essa força e alimentá-la todos os dias. Né? Não vivendo de ilusões no dia a dia. Né? Mas, às vezes, é uma só pessoa que pensa assim. Uma pessoa iluminada diante de várias outras materialistas que se preocupam apenas com o comer, o vestir, o morar, e isso toma 100% do tempo mental e do aspecto emocional. Eu costumo dizer que, às vezes, 10 minutos por dia, rigorosamente contados, podem ser o tempo suficiente para um pai olhar nos olhos do filho e evitar suicídio. 10 minutos por dia, não pode faltar nenhum dia. Porque amor é mais ou menos assim como feijão. Você tem que cozinhar todos os dias. Porque senão ele azeda. Aí vira outra coisa. Então, gente, é difícil, né? O que poderia dizer para afastar os materialistas dessa ideia? Que compreensão nós poderemos oferecer? E aí, o primeiro passo é não apontar o dedo e julgar. Fraco, não teve fé, merece mesmo. Quem somos nós? Nós não sabemos, não caminhamos com a sandália daquela criança, por exemplo, de 9 anos que cometeu suicídio depois de sofrer bullying, com aquele garoto de 17 anos que atirou em si mesmo porque passou por um desafio, onde o colega disse que ele não teria coragem, ele falou, tenho. Né?
Então, olha esse exemplo. Hoje eu só queria uma mensagem no privado dizendo, eu me importo com você. Ora, é nessa hora que eu fico brava. Vou falar uma coisa aqui da época que eu era evangélica da Assembleia de Deus. Deus se importa comigo, Jesus me ama e muito. Amém? Pronto, aí você baixa a minha orelha. Bom, e eu só fui entender como esse amor acontecia na doutrina espírita. Com Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ah, nossa, então tem jeito. Eu tenho anjos que cuidam de mim, que me orientam, que me dão dicas. Eu tenho espíritos protetores. Não é possível que eu não escute os conselhos desses amigos espirituais. E isso, meus queridos, quando a gente sabe e tem certeza que uma pleiade de espíritos, como Jesus disse, se quiseres, eu peço ao Pai centenas de anjos e ele vem ao meu encontro. Quer dizer que a gente pode pedir isso também e vem, né? Então, mas o que nós ocupamos o nosso tempo mental, emocional e psicológico, eu já estou terminando, com acúmulos materiais. E o que é que nós estamos fazendo para acumular virtudes, emoções e azeite nas nossas candeias, para quando a dificuldade vier, nós termos azeite suficiente para manter o nosso fogo da fé aceso. Convivência. Imagens boas. É isso que a gente chama de arsenal emocional. O pai andando com o filho, ou a mãe andando com o filho, brincando os dois. E aí alguém perguntou, o que você está fazendo? Eu estou armazenando na mente do meu filho experiências positivas. Olha, é isso. Bancária mesmo, né? E muitas vezes o suicida acha que terminando ali a vida ele resolve todos os problemas. Lamento. Não, ele vai para um lugar pior. Porque o desespero psicológico e emocional, ele não é físico. A não ser nos casos das depressões orgânicas, que falta realmente uma substância lá para poder o cérebro funcionar, um neurotransmissor para a sinapse acontecer de forma adequada. Mas isso se leva no espírito, né? Então, é um engano. E a gente pode sair do corpo quando nós quisermos. A gente não precisa necessariamente morrer para isso. Nós podemos nos conectar com outros espíritos e com outras pessoas a qualquer momento, né? Durante o sono, durante os momentos de transe, né? E, às vezes, quando a gente desenvolve essa paciência, essa resignação, a gente passa a ter coragem. E aí, meus irmãos, não tem inimigo, não. Não tem inimigo espiritual, não tem inimigo oculto, não tem inimigo no trabalho, no trânsito, que seja capaz de invadir a aura de proteção de um indivíduo que tenha paciência e tenha resignação. Vem, mas não ataca. Até testa, até tenta, é a parte do Pai Nosso, né? Mas livrai-nos do mal, amém, porque tem. E eles nos testam todos os dias, né? Então, o que a gente pode entender? Se o espírita tem a certeza da vida futura, que o resultado que ele vai ter com o suicídio não é o que ele esperava, que ao cometer suicídio ele foge de um mal para o outro muito pior, e que, suicidando, ou seja, dando cabo à própria vida, isso vai impedir com que ele encontre pessoas afins, é provável que esse indivíduo desista. Então, o que a gente deixa isso? Está lá no texto, né? Se o materialismo é uma das principais causas, nós temos que começar a combater esse materialismo. Sim, nós precisamos de roupa, de alimentos, de moradia, sim, nós precisamos, mas que isso não seja o elemento principal da nossa vivência, que isso não seja o foco da nossa vivência, que estejamos acima disso, né? E, conforme está no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Então, meus irmãos, o que podemos fazer
para reduzir esses números? Vamos começar a conversar com as pessoas, falar um pouco mais sobre a doutrina, para que as pessoas entendam que a vida não termina aqui. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Obrigada. Ó, tem umas figurinhas aí, ó. As imagens aí, ó. Leitura, enche a mente de leitura. Isso protege também, ó. Né? Boas leituras. Aí. Muita paz. Obrigada. Meus irmãos, nossa gratidão a você, Marisley.